Olá, Nova Kids! Eu sou o tio John. Eu sou a tia Riesse. E fique de pé porque vamos cantar e dançar com muita alegria! Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus. Mas ele não sabia que o profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. Quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel. Samuel. Ouça essa música, porque chegou a hora da nossa declaração da criança. Meninos, lembre que começa com a gente. Isso mesmo, e vocês, meninas, lembrando que nós falamos após os meninos. Então vamos fazer a nossa declaração bem bonita. Isso aí, então bora lá, meninos, bem forte, tá? Com muita alegria. Número 3. 1, 2, 3. Eu sou homem, criado por Deus. Eu sou mulher, criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo pra Deus. Estudo a Bíblia pra saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e você! É isso aí, Nova Kids, gostei de ver. E agora continue de pé, porque agora vamos cantar mais uma música! Prepara aí! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó,
momento da nossa brincadeira de hoje. Chegou a hora da nossa brincadeira de hoje. E o nome da nossa brincadeira de hoje é Monte o Versículo. Então, Nova Kids, já se prepare aí para torcer, porque aqui na brincadeira de hoje nós vamos ter 2 participantes. Um tio representando a equipe dos meninos e uma tia para representar a equipe dos meninos. Então vamos conhecer agora o tio John e a tia Miriam, que vão participar com a gente, tá bom? Nós vamos dar aqui 40 segundos para montar o versículo e quem terminar mais rápido de montar o versículo vai ganhar a brincadeira, tá bom? Então você aí, menino e menina, fique na torcida para sua equipe e vamos lá montar o versículo. Então no meu já, se preparem. 1, 2, 3 e já valendo! Pode montar o versículo. Vamos lá, Nova Kids. Torça aí pra sua equipe, os meninos torcendo aí pro tio John, as meninas torcendo aí pra tia Miriam. Vamos lá, o tempo tá passando. A tia Miriam tá na frente, aparentemente tá na frente, vamos lá. O tio John começou a colocar aí as plaquinhas dele, tá indo no caminho. Muito bem, vamos lá. Vamos lá, o tempo tá acabando, vamos ver quem vai conseguir terminar primeiro. Parou. Os 2 acabaram ao mesmo tempo? Não acredito. Vamos ver se tá certo. Começando aqui com os meninos. Vamos lá. O tio John colocou aqui: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10:10. Agora nós vamos ver as meninas. Nova Kids, vamos lá. Leiam comigo das meninas. Vamos lá. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10:10. Muito bem, Nova Kids. Os 2 acertaram. Ao mesmo tempo terminaram de completar o versículo. Essa foi a primeira fase da nossa brincadeira. Nós vamos dar um breve intervalo agora e daqui a pouco voltamos com mais Monte o Versículo. Nova Kids, fique de pé, porque agora vamos cantar mais uma música. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, eu não temerei, não. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como um águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como um águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Agora, mais uma vez. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça, não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. O meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como um águia vou.
legal. Gostou aí, Nova Kids? Bora, vamos ver. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como o mar que amor, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como o mar que amor, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Agora fica com a nossa segunda parte da nossa brincadeira. E voltamos com a nossa brincadeira de hoje, monte o versículo. Então, Nova Kids, nós vemos que na primeira etapa deu empate. Vamos ver agora quem vai ganhar essa brincadeira aqui, tá bom? Vamos lá então, tempo na tela, no meu já, podem começar. 1, 2, 3 e já, valendo, vamos lá. Vamos lá, quem vai terminar? Nova Kids, fica aí na torcida. Os meninos torcendo aí pro tio John, as meninas torcendo pra tia Miriam. Vamos lá, vamos lá. Eita, que estão rápidos demais, hein? Vamos ver quem vai terminar primeiro. Quem será? Acabou! Acabou, parou. Parece que as meninas vão ganhar essa disputa, hein? Vamos ver então se está certo. Nova Kids, vamos lá, leem comigo aí o da tia Miriam. O reino dos céus é como um rei que preparou o banquete de casamento para o seu filho. Mateus 22, 2. E tá certo, Nova Kids. As meninas ganharam dessa vez. Agora vamos ver aqui só o do tio John, até onde ele foi, né? O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento. Faltou ali a última parte e a referência. As meninas ganharam. Parabéns, meninas. Olha, para você ver a importância de você memorizar os seus versículos. Lá em Lucas 11:28 diz que se você decorar, memorizar a palavra de Deus e aprender e colocar em prática, você será muito feliz. Então não perca tempo, memorize sempre os seus versículos, faça sua meditação, porque você nunca sabe quando nós vamos voltar com mais Monte o Versículo. Agora, Nova Kids, sentado mesmo, vamos cantar a nossa próxima música. Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou.
Agora, Nova Kid, chegou o momento de falarmos com Deus. Então, em nossa casa, sente no sofá, fique sentado e baixe a cabeça, feche seus olhos e repita o que eu disser. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado muito obrigado pelo fôlego de vida, pelo fôlego de vida, pois assim pois assim podemos te louvar. podemos te louvar. Me ajuda Me ajuda a te louvar a te louvar todos os dias, todos os dias, com uma vida com uma vida obediente. obediente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Momento Alegria fica por aqui, mas não saia daí porque agora vai começar a história bíblica. Olá, Nova Kids, tudo bem com você? Eu sou o tio Diego e agora nós vamos para o momento da história bíblica. E para que você aprenda tudo que nós vamos falar aqui, nós vamos seguir 3 regras que são simples e muito fáceis de serem cumpridas. A primeira delas é sentar educadamente. Como é que você senta educadamente? Com a perninha de chinês. Pode ser no sofá, pode ser na cama, ou pode ser em outro lugar, pode ser no chão, mas desde que não fique deitado, tá bom? A segunda regra é prestar atenção em tudo que você vai ouvir aqui. Se acontecer algum barulho fora, se acontecer alguma distração, você não vai ligar, beleza? Fique ligado aqui. E a terceira regra é fazer silêncio com o corpo todo. E sabe de onde é que vem todas essas histórias, tudo aquilo que a gente vai comentar aqui, que a gente vai falar? Sabe de onde vem? Vem daqui, ó, da Bíblia, que é a palavra de Deus, que ela é 100% verdade. Isso mesmo, 100% verdade. E continuando a história, na semana passada nós vimos o final da terceira viagem missionária de Paulo. E ele então chegou, sabe aonde? Aqui, ó, nesta cidade, em Cesareia. Lá em Cesareia, ele estava na casa de Filipe. E lá na casa de Filipe, estavam lá todos comemorando, estavam todos celebrando que a igreja estava crescendo, que a palavra de Deus estava sendo transmitida. Que coisa legal. Até que, em um determinado momento, lá na casa de Filipe, lá em Cesareia, aconteceu algo inusitado, estranho. Estavam lá todos comemorando, e aí de repente aparece um profeta. Repita comigo o nome dele. Ele se chamava Ágabo. Fale aí, repita. Isso, Ágabo. Ágabo, então, chegou com Paulo, pegou o cinturão dele e começou a amarrar suas mãos com o cinturão e também os seus pés com o mesmo cinturão. Esquisito, não é? Olha só como é que ele ficou. Veja, amarrado pelas mãos e pelos pés com o mesmo cinturão. Esquisito, não é? Não é, Nova Kids? Mas será que ele estava louco? Será que ele estava fazendo alguma coisa sem propósito? Não. Ele era um profeta e agora ele iria falar uma coisa muito importante para todos que estavam ali. Ele, amarrado daquele jeito, falou assim: o dono deste cinturão, quem era, Nova Kids, o dono daquele cinturão? Paulo, né? O dono deste cinturão será amarrado e entregue aos gentios em Jerusalém. Agora, quem são os gentios que ele falava? São as pessoas que não nasceram em Israel, não são judias, não são do povo de Israel. Elas são gentios. Então ele estava falando o quê? Para todos ali, que Paulo seria amarrado e entregue ali aos romanos, que eram aqueles que dominavam aquela região, aquele império que reinava naquela época. E aí todos pensaram. E o que ele estava dizendo? Estava dizendo o seguinte, que Paulo iria passar por sofrimento em Jerusalém. Talvez ele fosse condenado, não sei. Ele estava dizendo ali alguma coisa do futuro. E as pessoas interpretando aquilo ali, elas ficaram tristes, ficaram preocupadas com Paulo e falaram assim: Paulo,
olha, não vá para Jerusalém, Paulo. Não, não vai. E começaram a chorar, chorar. Falar, Paulo, não vai, Paulo, não vai. Por favor, não vai, fique. Olha, o profeta já falou que você talvez vai passar por sofrimento lá. Mas aí, Paulo, então, ele diz uma coisa muito, mas muito importante, Nova Kids. Vou ler aqui para vocês. Ele diz assim, ó, lá em Atos 21, está escrito: então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Olha, que palavra interessante, né? Que palavra importante que ele estava nos dando. Paulo, na verdade, ele já sabia, Nova Kids, de uma lição que iria nos ensinar até hoje. Repita comigo: nada pode impedir os planos de Deus. E o sofrimento faz parte desse plano. Repita. Isso mesmo, Nova Kids. Muitas das vezes, a gente, por sermos cristãos, por sermos pessoas que queremos fazer cumprir a vontade de Deus, a gente quer obedecer a Deus, a gente deve evitar certos tipos de ocasiões, certos tipos de amizades. Deus fala na sua palavra, não é mesmo? E por causa disso, talvez a gente passe por sofrimento. Talvez a gente fique triste porque aqueles amigos, né, se afastem de nós, por a gente estar cumprindo a vontade de Deus, e às vezes a gente fala a verdade para elas, e elas não gostam, né, porque elas não entendem a palavra de Deus. Mas você, cumprindo a palavra de Deus, talvez passe por sofrimentos por causa disso. Mas saiba que nada pode impedir os planos de Deus. E o sofrimento faz parte desse plano, muitas das vezes. Paulo entendia isso. E ele falou então para aquelas pessoas, e todos ali que estavam ouvindo, receberam aquela mensagem. Tentaram ainda convencer Paulo a não ir para Jerusalém, porque talvez ele passasse por muito sofrimento. Mas aí então, Paulo os acalmou e falou que ele iria fazer cumprir a vontade de Deus, custe o que custasse, nem se fosse para dar a vida deles. E você, Nova Kids, só pense. Será que você também falaria a mesma coisa que Paulo? Daria a vida por Jesus? Será? Eu espero que sim. Não é uma decisão fácil, não é mesmo? Mas essa é a vontade de Deus para nós, que a gente lute até o fim, obedecendo a Deus, obedecendo aos seus ensinamentos. E aí Paulo então saiu ali de Cesareia e foi em direção, sabe para onde? Para Jerusalém. Chegando lá em Jerusalém, sabe o que aconteceu? Ele foi lá para a casa dos cristãos, dos judeus que estavam convertidos ao cristianismo. E aí então ele começou a pregar, e as pessoas falavam: que maravilha, que a mensagem de Deus está sendo pregada, e ele deve ter falado das viagens, de tudo que ele passou, e as pessoas, encorajando as pessoas também a seguir a Cristo, não é mesmo? A igreja crescendo. Mas aí então, nem todo mundo também gostava de Paulo, não é mesmo? Os judeus que não eram convertidos ao cristianismo, eles talvez odiassem mesmo muito Paulo. Por quê? Eles tinham criado intrigas e criado mentiras a respeito de Paulo. Que Paulo estava pregando contra a religião judaica, que ele estava levando pessoas ao templo que não fossem judias, pessoas que não eram judaicas. E aí foram criando um monte de mentiras. Mas aí então, aconselhado pelos cristãos de lá, ele foi então fazer a cerimônia da purificação lá no templo. Então ele foi lá para o templo de Jerusalém, foi falar, foi pregar lá diante das pessoas, foi pregar, foi falar, foi conversar. E aí lá no templo, ele estava lá, ele ia dia após dia pregando a mensagem de Deus. E o que ele pregava? O que ele pregava? Ele pregava o seguinte: olha, eu sou fariseu, sou filho de fariseu. Aí eu persegui os cristãos e de repente eu vi uma luz e era Jesus. Aí eu me converti. Então eu venho pregando a mensagem dele. E aí eu acredito agora na
na ressurreição dos mortos, que ele vai ressuscitar o nosso corpo no último dia e aquela coisa toda. E aí então, os judeus então ficavam ainda mais preocupados, ainda mais com ódio dele. E cada dia que ele ia lá, ele pregava mais, e as pessoas ficando cada vez mais ódio de Paulo, até que um dia chegaram com Paulo, agarraram ele, pegaram ele e quiseram então matá-lo. Pegaram ele e jogaram, e apedrejavam ele, e pegavam objetos e tentavam tacar nele para matá-lo de verdade mesmo, para matá-lo e acabar com a vida dele ali. E aí então, quando estavam prestes a matá-lo ali fora do templo, arrastaram ele, prestes a matá-lo, chamaram então o comandante da guarda romana, chamado Cláudio Lísias. E então chamaram o comandante romano para ir lá tentar pacificar a situação, né? Tava todo mundo brigando e brigando com Paulo e querendo matá-lo. Foi aí então que o comandante chegou lá onde estavam querendo matar o Paulo. E então ele chegou lá perguntando o que estava acontecendo. O que está acontecendo por aqui? Alguém pode me explicar? Por que estão querendo matar este homem? Foi aí então que as pessoas então começaram a mentir sobre Paulo. Começaram a falar, este homem, ele está causando revolta aqui em nós porque ele está pregando contra a nossa religião. Aí outros começavam a falar mais mentiras. Ele está pregando contra a lei de Moisés. Ele está pregando contra isso, contra aquilo. E não tinham provas nenhuma. E na verdade tudo aquilo eram mentiras para cima de Paulo. Mas Paulo estava falando alguma mentira para eles? Não. Paulo estava falando a verdade. Paulo estava falando sobre Jesus. Estava falando sobre a mensagem do Evangelho. Estava passando. Mas as pessoas, elas ficaram ofendidas com aquilo, não entendiam. E elas falavam mentiras sobre ele para o comandante. Para tentar incriminá-lo, para tentar jogar ele na prisão. E Nova Kids, talvez por nós obedecermos a Deus completamente, sem reclamar, sermos muito obedientes a Deus, e a gente quer sempre fazer a vontade dele, as pessoas talvez vão falar mentiras sobre você, vão falar coisas que não são verdade. E é isso que Satanás quer, plantar mentiras no seu coração, para que você desanime, para que você pare a sua caminhada cristã. Mas olha só, Paulo, apesar de tudo, ele continuava pregando. E aí o comandante Cláudio falou para ele, você tem alguma coisa para falar? Aí ele, tenho sim. Aí ele continuou falando, sou filho de fariseu, sou fariseu também como vocês. E aí eu persegui os cristãos, a mesma mensagem. E aí eu vi uma luz, e era Jesus. E aí eu comecei a pregar a respeito dele. Aí todo mundo ficava com mais ódio, mais ódio. Foi aí então que Cláudio prendeu Paulo, acorrentou ele. E então, ele agora estava sendo tratado como um prisioneiro, como se fosse mesmo algum criminoso. Ele estava lá, acorrentado, Nova Kids, mesmo obediente a Deus. Agora ele estava passando por sofrimentos. Mas saiba, Nova Kids, continue obedecendo a Deus. Sabe por quê? Porque você vai ver daqui a pouco o que acontece com aqueles que continuam obedecendo a Deus em meio a todos os sofrimentos. Depois que Cláudio levou ele para a prisão, chegando lá na fortaleza, na verdade era uma fortaleza, chegando lá na fortaleza, e lá na frente da fortaleza o pessoal ainda estava seguindo a Paulo para tentar incriminá-lo, para tentar colocar ele para que ele fosse morto, né? Talvez, quem sabe ali. E aí Cláudio ainda deu mais voz ainda a ele, perguntando, você não vai se defender de tudo que estão te acusando? E ele falou, vou me defender sim. E continuou pregando. Sou fariseu, filho de fariseu, persegui os cristãos, aí eu vi uma luz, e era Jesus, e aí começava a pregar os cristãos não, e os judeus ali que não eram cristãos, ficaram ainda mais raiva,
Cláudio então o levou para ser açoitado lá dentro da fortaleza, para que ele revelasse o real motivo de por que estavam querendo matá-lo, já que ele somente pregava. Foi aí então que foi levado para ser açoitado lá dentro. Sabe o que é açoitar? Vai ser torturado, era uma espécie de tortura pelos romanos, para que ele revelasse. Mas aí então aconteceu uma coisa interessante. Naquela época, para você ficar sabendo, tinha o Império Romano, que ele dominava as regiões por onde eles iam avançando. E se você fosse de outro país, você podia também se tornar romano. Sabe como? Pagando uma alta quantia em dinheiro. E aí, Paulo perguntou para Cláudio, perguntou assim: é permitido um cidadão romano ser açoitado, antes de ser julgado? Cláudio ficou em dúvida. Ele perguntou assim: você é cidadão romano? Lembre-se, Nova Kids, que Paulo ele tinha duas nacionalidades. Ele era da cidadania romana, mas também era judeu. Então, a lei não permitia que um romano ele fosse já condenado antes de ser julgado, não é mesmo? Aí, o Cláudio poderia perder o seu cargo, quem sabe poderia perder sua vida se soubessem que ele tivesse cometido essa injustiça. Então ele ficou preocupado. Ele começou a conversar com Paulo e perguntou: e você, Paulo, como é que você comprou sua cidadania? Eu paguei um alto preço. E aí Paulo falou para ele: eu sou cidadão romano desde o nascimento. Aí tá. Depois disso, Cláudio então levou o Paulo lá para o templo novamente, lá para o Sinédrio, lá para ser julgado. Sabe por quem? Pelos fariseus, pelos saduceus, pelos líderes religiosos da época. Chegando lá, Paulo então foi sendo acusado de mais e mais mentiras, de mais coisas erradas que ele, na verdade, não tinha feito, mas que o pessoal começou a inventar mentiras, e Paulo pregando, isso incitava ainda mais o ódio deles. E Nova Kids, é isso que Satanás quer fazer em nossas vidas, colocar cada vez mais e mais mentiras em nossas mentes, em nossos corações, para que a gente desanime, para que a gente pare de fazer o que é certo. Mas Nova Kids, continue sempre obedecendo a Deus, mesmo que falem mentiras de você. E é isso que Satanás quer, plantar mentiras. Quer um exemplo de uma mentira que Satanás começa a plantar no coração, nos nossos corações? Por exemplo, você que é menino, olhe bem para mim, menino. Talvez cheguem para você e falem bem assim: olha, não tem problema se você é menino, mas você sabia que você pode se tornar uma menina se você quiser? E não tem problema nenhum. Talvez Satanás, através de outras pessoas, cheguem a falar isso daí para você. E menina, a mesma coisa, olha para mim aqui, menina. Talvez Satanás diga bem assim: menina, olha, não tem problema se você quiser se tornar um menino. Não tem problema, você pode ser o que você quiser. Mas Nova Kids, o que a Bíblia diz disso? A Bíblia diz que o nosso Deus ele é um Deus perfeito, é um Deus que não erra. E se você nasceu menino, ele tem um plano para você. E esse plano é que você seja menino, se torne um homem até o final da sua vida e cumpra esse propósito. A menina, a mesma coisa. Que você se torne uma mulher de Deus. E esse é o plano que ele tem para nós. Que você seja menino ou que você seja menina até o resto da sua vida. E não que você pode fazer o que você quiser. Mas Deus, ele já disse o que você é. Se você é menino ou se você é menina. Ele não erra, Nova Kids. E aí você sabendo disso, você fala isso, né? Olha, eu tenho um Deus que ele não erra. E se eu sou menino, ele quer que eu seja menino. E aí o que as pessoas vão falar? Vão começar a plantar mentiras contra você. Olha, você, seu crentezinho. Aí vão começar a xingar você, se afastar de você. Assim como aqueles fariseus, aqueles saduceus, aquelas pessoas que odiavam Paulo, pessoas também vão odiar você. Mas lembre-se, através da vida de Paulo, que ele não parava de pregar, Nova Kids. Não pare de pregar, Nova Kids. Não pare.
assim como Paulo também, assim que a gente entenda que nada pode impedir os planos de Deus e que o sofrimento pode fazer parte desse plano também. Paulo entendia aquilo, ele não parava de pregar, ele pregava ainda mais e ficava ainda com mais ódio dele por estar falando a verdade ali na frente de todo mundo. E aí, chegou um momento que eles queriam mesmo matar Paulo ali. Foi aí então que Paulo foi tirado de lá pelo comandante e jogado de novo lá na fortaleza. Mas olha só, Nova Kids, quando você obedece a Deus, quando você continua pregando, mesmo que você fique sozinho, olha só o que acontece com os filhos de Deus. Naquela noite, Paulo estava lá preso, sozinho na prisão, mas uma pessoa apareceu para ele. Sabe quem? Um anjo? Não, melhor que isso. O próprio Jesus falou para ele. Falou com ele, Nova Kids. Falou assim: Paulo, não pare de pregar. E eu quero agora que você pregue em Roma. Que impressionante, né, Nova Kids? O próprio Jesus falando com Paulo. E é isso que acontece com aqueles que obedecem a sua palavra. Jesus fala conosco através do seu Espírito, do Espírito Santo que está em nós. Fala também através, sabe de quê? Das histórias bíblicas que nós contamos aqui para vocês. Fala através das meditações. Ler a Bíblia também, Jesus fala conosco ali. Isso é maravilhoso. E essa é a recompensa para os que estão em Cristo Jesus, assim como Paulo estava. E olha só que interessante. Jesus estava revelando o futuro para Paulo. E sabe, Jesus já revelou o nosso futuro. Aqueles que seguem os seus mandamentos. Sabe onde é que é o nosso futuro? É com Ele, lá no céu. Esse é o nosso futuro também. Então Jesus estava encorajando Paulo. E Paulo então já entendia a próxima missão dele, que era pregar em Roma. Mas como se ele estava preso? Como é que ele ia fazer isso? Foi então que o comandante, Cláudio Lísias, levou ele para ser julgado pelo governador de lá da época. Foi então que ele tirou ele de lá, de Jerusalém, e foi até de volta a Cesareia. Foi lá em Cesareia, mas dessa vez ele ia agora ser julgado pelo governador. Repita comigo o nome dele. Governador Félix. Isso mesmo, Félix. Félix, então, não viu nada de errado com Paulo. Ele olhou ali as acusações. Alguns judeus foram lá para incriminar o Paulo, para tentar jogar ele na prisão, para que ele fosse morto. Mas o Félix, governador Félix, olhou lá as acusações, não viu nada de errado. Até conversava com Paulo, chamava ele para conversar uns dias. E Paulo sempre evangelizando, sempre pregando a mensagem de Deus. E aí então que o Félix, o governador Félix, deixou ele preso lá durante 2 anos. Então trocou-se de governador. E entrou um outro governador ali, que se chamava Pórcio Festo. Repita comigo, Pórcio Festo. Isso mesmo, Pórcio Festo. Mal tinha acabado de assumir o cargo, foi lá para Jerusalém, conversou com os judeus. E os judeus falaram assim: olha, tem um prisioneiro lá, o Paulo, a gente quer que ele traga ele para cá para ser julgado. Ou seja, eles queriam matá-lo para lá ainda, né? Ainda não tinha passado o ódio deles. Foi então que Pórcio Festo, né, vendo toda aquela confusão, e vendo também que o rei Agripa e sua esposa Berenice iam passar por ali para cumprimentá-lo, resolveu então apresentar o caso de Paulo a eles. E eles conversaram e chamaram Paulo para conversar. Ali os 3, rei Agripa, Festo e Berenice. E então Paulo estava lá e foi se defender. Tinha alguns judeus que estavam acusando, mas também Paulo estava lá pregando a mensagem de Deus. Então ele começou a pregar: sou filho de fariseu, sou fariseu também, e eu persegui os cristãos, e eu vi uma luz, e era Jesus. E aí continuava aquela pregação toda. Aí então Paulo estava lá encantando a todos com sua pregação, e todo mundo lá admirando a sua sabedoria, até que
o rei Agripa estava lá e até estava gostando da pregação de Paulo. E aí ele estava talvez até se convertendo já ao cristianismo. Ele falou: peraí, você está ficando louco, Paulo? Você acha que eu vou me tornar cristão assim como você fez aqui com alguns deles? Aí Paulo, mesmo acorrentado, levado como prisioneiro, tratado como se fosse um criminoso, estava lá. E ele falou assim, lá para o rei Agripa, falou assim: o meu desejo é que não somente você, mas todos que estão aqui me ouvindo, se tornem como eu, sem essas correntes. Ó, ele estava evangelizando, pregando a mensagem de Deus, mesmo no sofrimento, Nova Kids. Ele estava lá, fazendo cumprir a vontade de Deus. Por isso, Nova Kids, não pare. Jesus vai aparecer para você, Jesus vai encorajar você. E nós também estamos aqui para cumprir isso daí na sua vida, para encorajar você a continuar sempre meditando, decorando, lendo a palavra de Deus. Assim como Paulo era, para que se torne um grande evangelista de Deus. E aí Paulo, diante de tudo aquilo ali, continuava a pregar, pregou para todos. E aí eles não viram nada de errado em Paulo. Paulo então tinha apelado para ser julgado pelo imperador romano. E quando você apelava para César, que era o imperador romano, sabe o que acontecia? Você ia ser julgado agora não por eles, não pelo tribunal romano judaico ali, mas você ia ter que ir até Roma para ser julgado pelo imperador. Era essa a vontade de Deus. E Paulo entendia, ele falou assim: eu apelo para César. E o rei Agripa, os que estavam ali, falaram assim: olha, como você apelou para César, nós não podemos julgar você. Nós poderíamos libertar você e você seria julgado pelos judeus. Mas Paulo falou assim: não, eu sou romano, eu quero ser julgado pelos romanos. E aí então, rei Agripa falou para ele: como você apelou para César, a César você irá. E foi assim. Depois de anos preso, Paulo então foi liberado ali. E entenda, Nova Kids, repita comigo mais uma vez: nada pode impedir os planos de Deus. E o sofrimento faz parte desse plano. O sofrimento faz parte desse plano, Nova Kids. Paulo entendia aquilo, mas ele estava pregando a mensagem de Deus. Mas será que ele ia mesmo ir para Roma? Será que ele ia ter que fazer uma grande viagem? O que será que vai acontecer depois disso? Não perca as próximas histórias. Fique ligado. Tchau.